Então, pessoal, dando continuidade ao nosso curso de cálculo diferencial e integral 3, hoje vamos aprender a trabalhar com as integrais duplas, que é uma generalização do que vocês viram no curso de cálculo integral diferencial 1. No caso, lá vocês aprenderam a trabalhar com as integrais para funções de uma única variável. Por isso, lá você tinha uma função que saía de um intervalo a, b, essa sua função chegava em R, era isso que vocês tinham lá. Aí, pessoal, vocês particionaram esse intervalo AB, encontraram uma partição que chamaram de t índice 0, que é igual a A, que é menor do que t índice 1, que é menor do que t índice N, que é igual a B. A essa partição vocês puderam perceber que, na verdade, o que vocês estavam fazendo era olhando para o gráfico dessa função, que está aqui, particionando esse gráfico, ou melhor, essa região compreendida entre o eixo x e o gráfico da função, em subintervalos cada vez menores, e partindo dessa subdivisão, vocês conseguiram definir a noção de integral para a função real. Ela passou a ser um limite, o limite de uma soma de Riemann. Foi isso, pessoal? Então, a integral, lá no caso, do intervalo AB, da função f de x dx, a sua funçãozinha real. Na verdade, ela era um limite onde um delta, que é o máximo de todos os deltas em si desses intervalos, tende a zero, da soma de Riemann, que o seu I varia de 1 a n, de fx índice I, delta x índice I. Esse limite aqui você chamou de integral para a função de uma única variável. E partindo daí, naturalmente, vocês conseguiram a noção de volume para esta sua área. Ou melhor, conseguiram calcular a área dessa região delimitada entre o eixo x e o gráfico da sua função. Isso vocês trabalharam no curso de cálculo diferencial e integral 1. Aí agora vamos generalizar essa noção para funções de mais de uma variável, pessoal. Vamos começar com as funções de uma única variável. Aí depois a gente adapta as definições para a função de 3 variáveis. Isso significa dizer que esse negócio vale para a função de n variáveis. Então, para começar, necessitamos de algumas definições. Dentre essas definições, podemos definir quando que um subconjunto do espaço vetorial euclidiano R2, quando que um subconjunto é limitado nesse espaço. Então, seja B, aqui eu tenho um subconjunto de R2. Dizemos que B ele é um conjunto limitado, pessoal, se existe um retângulo R, de tal forma que esse nosso subconjunto B está contido nesse retângulo. Inicialmente, o que é esse retângulo? Vamos lá. O retângulo, pessoal, o retângulo é isso aqui. Aqui eu estou olhando para o plano. Deixa eu mudar aqui a cor da canetinha. Aí eu vou olhar para o plano R2. Aqui está o nosso plano. Aqui eu tenho o eixo X. Aqui eu tenho o eixo Y. Aqui eu tenho a origem. O retângulo é nada mais, nada menos do que o produto cartesiano de um intervalo AB, aqui no eixo X, com um intervalo de extremos CD, aqui no eixo do Y. É isso que acontece. Aqui é D, não B. Eu devo mudar aqui e colocar D.
Quando eu faço o produto cartesiano desses dois intervalos, desse intervalo AB, do intervalo AB, que é esse intervalo aqui, com o intervalo CD, eu faço o cartesiano desse intervalo aqui, com esse intervalo aqui. Quando eu faço esse cartesiano, aí sim eu obtenho. Deixa eu colocar aqui com a canetinha. Colocar com isso aqui, fica mais elegante. Ó. Daí esse cartesiano, com esse cartesiano aqui, me dá justamente um retângulo em R2. Ah, aqui eu tenho um retângulo. Eu vou chamar esse retângulo de R. Aqui eu tenho um retângulo em R2, pessoal. Aí você toma um subconjunto qualquer contido em R2. Ah, sei lá, vou tomar esse subconjunto aqui. Tomei esse subconjunto aqui. E esse meu subconjunto eu chamei de B. É um subconjunto de R2. Se esse meu subconjunto ele está contido em um retângulo como esse aqui, aí eu posso afirmar que esse meu conjunto B, ele é um conjunto limitado. Essa é a definição, pessoal. Para ficar mais elegante, aqui eu posso dizer que esse meu retângulo é formado por todos x e y pertencentes a R2, tá o quê? Esse meu x ele é maior ou igual do que A e é menor ou igual do que B. O meu y é maior ou igual do que C, menor ou igual do que D. Esse é o retângulo. Só para efeito de notação. Pessoal, aqui eu tenho um x e aqui eu tenho um y. Aqui está o nosso retângulo e o retângulo contém o subconjunto B. Então, se isso acontece, nosso B é limitado. Em particular, pessoal, todo retângulo é um conjunto limitado, porque o retângulo está contido nele mesmo. Então, por definição, um retângulo também é um conjunto limitado. Por exemplo, eu vou olhar para esse subconjunto de R2 aqui. Eu quero borracha. Deixa eu diminuir aqui. Eu quero esse subconjunto de R2. Aqui eu tenho o eixo do X. E aqui eu tenho o eixo do Y. Esse subconjunto de R2, vocês já conhecem quem é esse subconjunto. Eu já disse quem é ele a vocês. O conjunto R, que é formado por todo x e y pertencente a R2, tal que x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual do que 1. Esse conjunto vocês conhecem, e ele é a bola fechada de centro na origem e raio 1, pessoal. Esse conjunto aqui. Ficou feio, deixa eu pegar aqui um desenho já feito. A ponta seca tem que estar no centro, ó. Opa, a ponta seca, né? É, tem que estar no centro. Vou diminuir aqui, É a pessoal. outra ponta, a outra, ó. Onde fica o X. É já, se aumentar aqui, aí eu trago aqui, não é isso? É, agora sim. Deixa eu apagar aqui, pessoal. É já.
pegar outro. Fechou. Tá aqui, pessoal. Então, o nosso conjunto R é esse conjunto aqui, formado por todos x e y que pertencem a R2, tal que o nosso x ele é maior, tal que x ao quadrado mais y ao quadrado ele é menor ou igual do que 1. Então, ele mora aqui, aqui, menos 1, menos 1. Aí esse conjunto, pessoal, é um conjunto limitado. Por que esse nosso conjunto é um conjunto limitado? Esse conjunto é limitado porque eu posso colocar esse conjunto B totalmente contido em um retângulo, pessoal. É possível fazer isso. Como que eu faço isso? Se vocês observarem bem, eu posso traçar um retângulo com coordenadas. Aqui eu posso escolher, sei lá, aqui eu tenho x igual, y igual a 2, menos 2, e aqui eu tenho o b igual a 2. Aqui embaixo eu tenho um c igual a menos 1,2, mais ou menos, e aqui embaixo, aqui em cima eu tenho o d igual a 1,2. Quando eu faço esse produto cartesiano aqui, pessoal, eu obtenho um retângulo, que é esse retângulo aqui. E esse nosso retângulo R, ele contém a nossa bola fechada. Aqui é o nosso R, que é formado por todos x e y pertencentes a R2, tal que o nosso x ele é maior ou igual do que menos 2, menor ou igual do que 2, o y é maior ou igual do que menos 1,2 e menor ou igual do que 1,2. Esse é o nosso retângulo, e esse nosso retângulo contém a nossa bola, que é o nosso conjunto B. A notação aqui não está legal, né, pessoal? Deixa eu mudar aqui a notação. Vou chamar isso aqui de B. Pronto, para não dar confusão. Aqui é o B. Pronto. Então, está contido em uma bola. Logo, por definição, estamos diante de um conjunto limitado. Aí temos um outro exemplo. Nesse outro exemplo, deixa eu ver quem é esse nosso conjunto, pessoal. Nesse nosso outro exemplo, aqui temos o eixo do x, aqui o eixo dos y, e aqui a origem. Coloca aqui como conjunto B, pessoal, só para não dar confusão. Pronto. O nosso conjunto B é o conjunto formado por todo par x e y que moram em R2, tal que o nosso x ele é maior ou igual do que zero. Então, esse pontinho aqui vai entrar, e tudo que está aqui para frente vai entrar, pessoal. Tudo. O que está para cá não vai entrar. Isso aqui está fora. O meu y está livre, então eu posso tomar y tanto para cima como para baixo. Então, dessa forma, o nosso retângulo, o nosso conjunto é formado por tudo isso aqui.
Aqui é o nosso conjunto B. Se vocês olharem para esse conjunto B, percebam que é impossível você encontrar um retângulo que contenha todo esse conjunto, pessoal. É impossível. Você jamais vai encontrar um retângulo que caiba todo esse nosso conjunto B. Como é impossível encontrar esse retângulo, qualquer retângulo que você considerar, esse retângulo, por maior que ele seja, eu posso encontrar valores do meu conjunto B que estão fora desse retângulo. Não importa tão grande que ele seja. Posso encontrar estes pontos aqui que estão todos fora desse nosso retângulo. Então, esse conjunto B aqui é um conjunto ilimitado, pessoal. Que é composto pelo primeiro e quarto quadrante do nosso plano cartesiano. É um conjunto ilimitado. Uma outra definição é a seguinte. Então, seja B um subconjunto novamente de R2. Aí eu vou considerar um pontinho x índice 0, y0, um ponto que pertence a R2. Ele não pertence ao conjunto B necessariamente, pessoal. Ele pertence a R2. Então, dizemos que o x0 e y0 ele é um ponto de fronteira de B se toda bola aberta com centro no ponto x0 e y0, toda bola mesmo, ela contém pelo menos um ponto de B e pelo menos um ponto que não pertence a B. Deixa eu escrever esse negócio aqui. Fazer aqui a figura. Nosso R2. Aqui eu vou representar ele. Aqui é o nosso R2. Aqui é o eixo do X. Aqui é o eixo do Y. Aqui é a origem. Aí eu vou considerar o seguinte subconjunto de R2 como sendo o nosso conjunto B, pessoal. Então, o nosso B, eu vou considerar como sendo esse conjuntinho aqui. Aqui é o conjunto B. É um subconjunto de R2. Aí eu vou escolher um ponto x0 e y0 que pertence a R2. Esse ponto não necessariamente pertence ao conjunto B, não, pessoal. Esse ponto é um ponto que pertence a R2. Vou tomar esse pontinho aqui. Tomei espertamente. Aqui eu tenho o ponto x0 e y0. Perceba que esse ponto que eu considerei aqui, pessoal, esse ponto aqui, para qualquer bola aberta que você considerar centrada nesse ponto, qualquer bola mesmo. Aqui a nossa bola aberta centrada nesse ponto. Tomei uma grande. Essa minha bola aberta, ela contém pontos que estão no conjunto B e contém pontos que estão fora do conjunto B. Se eu diminuir essa bola ainda mais, essa minha bola aberta, se eu conseguir diminuir esse raio e tomar ela uma bola bem pequena mesmo, pessoal. Vou mudar aqui a cor, vou considerar esta bola aqui. Ainda centrada nesse mesmo ponto. Está aqui. Essa bola que eu considerei com um raio menor, também contém pontos que estão em B e pontos que estão fora do meu conjunto B. Aí eu posso diminuir essa bola ainda e considerar uma bola com um raio menor, um raio minúsculo, que essa é a parte interessante. Eu pego aqui a lupa. Ah, tá aqui, ó. Olhei aqui na lupa. Aí eu posso perceber o que, pessoal? Que essa bola que eu tomei em amarela, uma bola aberta, centrada nesse meu ponto x0 y0, contém pontos que estão em B,
percebam que estão aqui abaixo da linha vermelha, está em B. E pontos que estão fora de B. Perceba, essa minha bola pode ser bem pequena, eu posso colocar o grau bem elevado da lupa, eu percebo que essa minha bola contém pontos que estão em B e pontos que estão fora de B. Os pontos que estão em B são esses que estão aqui, e fora de B são esses aqui. Então, esse meu pontinho aqui, ele é um ponto de acumulação, é um ponto de fronteira para o meu conjunto B. Agora, se eu tomar, por exemplo, pessoal, vou tomar o ponto x0, y0, vou tomar como sendo este ponto aqui. Aqui. Então, meu ponto x0, y0. Para esse ponto que eu considerei aqui, é imediato que essa bola que eu considerar aqui, essa minha bola sendo aberta, essa bola está centrada no ponto x0 e y0. Essa bola não contém nenhum ponto que está em B, pessoal. Nenhum ponto mesmo. Então, esse meu ponto x0 e y0 aqui, ele não é ponto de acumulação para o meu conjunto B. Eu vou tomar agora o meu ponto x0 e y0, como sendo esse pontinho aqui. Aqui eu tenho x0 e y0. Esse ponto é um ponto que pertence a B. Será que esse ponto é um ponto de fronteira para esse meu conjunto B? Não, não é ponto de fronteira. Por quê, pessoal? Se você considerar essa bola aqui aberta, que está centrada em x0 e y0, com esse raio epsilon aqui, ou esse raio R, essa minha bola aberta é uma bola que não contém pontos que estão fora de B. Todos os pontos dela são pontos de B. Então, aqui não é ponto de fronteira, aqui também não é ponto de fronteira, e aqui é ponto de fronteira. Perceba que os pontos de fronteira serão justamente os pontos que estão sobre a linha, essa linha vermelha, que forma o nosso conjunto B, pessoal. Ela que delimita o conjunto B. Perceba, estão todos aqui sobre essa nossa curva em vermelho, que é a curva que delimita o nosso conjunto B. Então, essa é a fronteira do conjunto B. E a fronteira do conjunto B será notada da seguinte maneira. Será esse conjunto FRB, que é formado por todos x e y que pertencem a R2, que são pontos de fronteira para o conjunto B. Então, essa é mais uma definição que vocês devem guardar, que é a definição de ponto de fronteira. Por exemplo, se você olhar aqui para esse nosso conjunto B, que é, mas é o conjunto B, pessoal. É o conjunto do exemplo anterior. Aqui temos o eixo X. Aqui temos o eixo Y. E, por sua vez, aqui temos a origem. Que é esse nosso conjunto B aqui. Vocês conhecem esse conjunto. E ele é justamente a bola fechada, centrada no ponto na origem, e raio 1. Está aqui, pessoal. Se você olhar para esse conjunto aqui, todo ponto x0 e y0 que você pegar fora dessa linha em vermelho, pontos como esse aqui, eles não são pontos de fronteira para esse nosso conjunto B. Eles não são pontos de fronteira porque é imediato que você consegue exibir uma bola aberta. Essa bola está centrada nesse ponto x0 e y0. E essa bola não intercepta nenhum ponto que está na bola em vermelho. Da mesma forma, se você considerar pontos dentro da bola, são pontos como esse, da bola B, nossa bola em vermelho, também eu vou obter intervalos abertos, centrados nesses pontos, de tal forma que todos os pontos desse nosso
todos os pontos dessa nossa bola aberta aqui, pessoal, só contém pontos de B, não contém pontos que estão fora de B. Então, nosso conjunto fronteira, para esse conjunto B, são exatamente os pontos que estão aqui em cima da circunferência, que é a curva que delimita o nosso conjunto B. Todos esses pontos aqui são pontos de fronteira para o nosso conjunto B. O que é imediato? Que para esses pontos que você considerar, qualquer bola aberta que você tomar, que esteja centrada nesses pontinhos, pessoal, essas bolas contêm pontos que estão em B, assim como os pontos que estão fora de B. Isso é para toda bola mesmo, pessoal. Todas as bolas, sem exceção de nenhuma. Então, aqui podemos concluir que a fronteira para esse nosso conjunto B, ela é conhecida e será a circunferência centrada na origem e raio 1, pessoal. Essa é a fronteira para esse nosso conjunto B. Tá, ok? X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Aí mais uma outra definição que ela vai aparecer posteriormente é a definição de subconjunto com conteúdo nulo. Então, seja D um subconjunto de R2, o que dizemos, pessoal? Dizemos que D tem conteúdo nulo se, para todo epsilon maior do que zero que considerarmos, existir um número finito de retângulos, A1, A2, até a N, tais que esse nosso subconjunto D, ele deve estar contido nessa união de todos esses nossos retângulos, e quando eu olhar para a soma da área desses nossos retângulos A e I, essa soma deve ser menor do que esse epsilon que foi escolhido. Certo? Esse M aí, aqui significa a medida da área do retângulo A e I. Vamos ver esse negócio aqui em R2. É onde ele mora é em R2, então vamos ver o que está acontecendo. Aqui eu tenho o eixo do Y, aqui eu tenho o eixo do X. Mudo a canetinha. Eu tenho o eixo do X. Aqui eu tenho o eixo do Y. Aqui eu tenho a origem. Aí eu vou considerar um subconjunto. Meu subconjunto será esse aqui, pessoal. Tá, aqui é o nosso subconjunto D. Contido em R2. Esse subconjunto ele terá conteúdo nulo se você escolher um epsilon maior do que zero, bem pequenininho. Eu vou conseguir encontrar retângulos aqui, pessoal. Eu vou conseguir encontrar retângulos em quantidade finita de retângulos. Eu encontrei retângulos em quantidade finitas. Está aqui. Cada um desse aqui é um retângulo A em si. De tal modo que quando eu faço a soma da medida da área desses retângulos que eu encontrei, aqui eu vou chamar de retângulo A1, aqui é o retângulo AM, digamos. De tal forma que quando eu olhar para a área desses retângulos que eu encontrei, pessoal, e eu saio somando essas áreas, eu obtenho que esta soma ela tem que ser menor do que esse epsilon que eu escolhi. Isso deve acontecer. Só que eu escolhi esse epsilon, mas você poderia escolher um epsilon ainda menor. Para esse epsilon que você escolheu menor, aí eu devo olhar aqui para o meu conjunto D. Esse novo epsilon que eu escolhi, eu vou obter novamente retângulos que vão cobrir todo esse meu conjunto B. É claro, em quantidade finita de retângulos, não são infinitos retângulos, mas
cobrem todo o nosso conjunto D. Aqui, todos os retângulos agora são em verdes. De tal modo, pessoal, que para essa quantidade de retângulos que eu obtive, a quantidade infinita, eu saio calculando a área de cada um desses retângulos que eu obtive. Eu calculo a área do A1, do A2, do A3, até o AM. Calculei a área de todos. Aí eu somo essas áreas. Quando eu somar essas áreas, tá aqui, eu saio somando de, variando de 1 até M, a medida dessas áreas desse nosso retângulo A em X, ela deve ser menor do que esse meu epsilon que eu escolhi. Sendo que aqui é o epsilon que eu escolhi, e esse aqui foi o epsilon que vocês escolheram. Mas eu obtive sempre essa cobertura para esse meu conjunto D, e essas áreas desses nossos retângulos são bem pequenininhas, pessoal. Mas bem pequenininha mesmo, que chega ao ponto de diferenciar esse retângulo do conjunto D, somente se você colocar a lupa e perceber que realmente essas coisas não são as mesmas. Aqui eu tenho um retângulo e aqui eu tenho o meu conjunto D. Então, essa é a definição de conteúdo nulo. Por exemplo, se eu tenho uma função contínua definida em um intervalo fechado, limitado fechado, AB, então o gráfico dessa função, pessoal, ela tem conteúdo nulo. Lembrando que essa funçãozinha é uma funçãozinha real. Aqui eu tenho o eixo do x, aqui eu tenho o eixo do y, aqui eu tenho a origem, aqui eu tenho o A, e aqui eu tenho o B. O gráfico dessa função será isso aqui. Aqui é o gráfico da função f. Aqui é formado por todo f de x e x. Esse é o gráfico. Aí eu estou dizendo que esse conjunto aqui em vermelho, que é o gráfico dessa função, é um conjunto que possui conteúdo nulo. Realmente ele possui conteúdo nulo, pessoal. É porque a função, percebam, é uma função definida em AB. Não é uma função definida em todo R, não, pessoal, que já dá problema. Certo? É apenas em AB e ela é contínua. Aqui eu posso cobrir esse meu... Posso cobrir todo esse gráfico. Posso cobrir todo esse gráfico. Estou cobrindo todo o gráfico. Tranquilo. Tá ok. Tá aqui, pessoal. Obtive aqui um retângulozinho A1. Aqui eu obtive um retângulo A2. Aqui o A3. Aqui o A4. Aqui o A5. O A6 e o A7. Esse retângulo que eu obtive aqui, ele depende de uma escolha que eu fiz anteriormente. Porque eu tomei um epsilon maior do que zero, isso aqui eu escolhi. Para essa escolha que eu fiz, eu obtive esses retângulos. Quando eu faço a soma da medida do retângulo A1, mais a medida da área do retângulo A2, mais a medida da área do retângulo A3, mais a medida da área do retângulo A4, mais a medida da área do retângulo A5, mais a medida da área do retângulo A6, mais a medida da área do retângulo A7, isso aqui deve ser menor do que esse meu epsilon. Se você fizer uma escolha de um epsilon menor ainda, você vai conseguir cobrir todo esse gráfico com retângulos de área bem menor ainda, pessoal. Então você vai conseguir, é claro, uma quantidade finita de retângulos. De tal maneira que a soma da medida de todas essas áreas é menor do que epsilon. O que eu quero é que vocês guardem o resultado, a informação. Olhou para o gráfico de uma função como essa, já sabe que ela tem conteúdo nulo. É isso que eu quero que vocês guardem. E mais, guardem também que a reunião de número finito de conjuntos com conteúdo nulo também tem conteúdo nulo. Isso aqui é importante. A solução ela é bem tranquila.
É tranquila por quê, pessoal? Então, de fato, seja... Aqui eu tenho B e D. Tenho dois conjuntos com conteúdo nulo. Tenho B e tenho D, conjuntos com conteúdo nulo. O que significa dizer, pessoal? Aqui, para todo epsilon que eu considerar maior do que zero, existem. Aqui eu tenho A1 até a M retângulos e existem B1 até Bn retângulos. Vamos fazer o seguinte, considerar todo mundo A, é melhor. Aqui eu tenho A, M mais 1, até a N, são todos retângulos, tais que quando eu olhar para a soma da medida da área dos retângulos aí, com esse meu I variando de 1 a M, isso aqui é menor do que epsilon sobre 2. E quando eu olhar para a soma dos retângulos, agora variando de M mais 1 até N, está aqui as suas áreas, estou somando todas. Isso aqui também é menor do que epsilon sobre 2. Daí, pessoal, quando eu olhar para a soma de I variando de 1 até N, da medida da área desses retângulos A em si, isso aqui será menor do que epsilon sobre 2, mais epsilon sobre 2, que é igual a epsilon. Lembrando que o seguinte acontece, pessoal. O meu conjunto B está contido na união de AI, onde esse meu I varia de 1 a M, e o meu conjunto D está contido na união de AJ, onde esse meu J varia de M mais 1 a M. Então, se você tem dois conjuntos com conteúdo nulo, quando eu olhar para a união dos dois, ainda é um conjunto com conteúdo nulo. Se eu tenho três conjuntos com conteúdo nulo, quando eu olhar para a união desses conjuntos, ainda é um conjunto com conteúdo nulo. E assim, pessoal, se você tem uma quantidade definida de conjuntos com conteúdo nulo, então quando eu olhar para a união desses conjuntos, ainda é um conjunto com conteúdo nulo. Aqui em particular, você pode olhar para cá, para o nosso R2. Se você olhar para o R2, aqui em R2 temos alguns gráficos ou algumas curvas, pessoal. Gráficos ou curvas. Dá certo, não tem problema. Eu tenho gráficos e curvas. Pode ser curva de classe 1, de classe 1 por partes. Está aqui. Isso aqui me dá um conjunto de conteúdo nulo. Isso aqui também é um conjunto de conteúdo nulo, porque é a união de dois gráficos. Isso aqui também é um conjunto de conteúdo nulo. Tudo são casos que vocês devem considerar em R2. Agora, por que queremos isso, pessoal? Queremos isso para que possamos definir integral. Essa é a nossa ideia.
É isso que queremos. Então, a primeira definição é a seguinte. Seja R o conjunto de todo par x e y que moram em R2, tal que esse nosso x ele está entre A e B, e o y está entre C e D. Vamos ver quem são esses conjuntos, pessoal. Aqui temos o eixo do x, aqui o eixo do y, aqui a origem. Aqui é o nosso conjunto R. Esse conjunto R você já conhece, é um retângulo. Aqui eu tenho A, aqui eu tenho B, no eixo do Y eu tenho o C e ainda tenho o D. Esse conjunto R vocês conhecem, já sabem que isso aqui é um retângulo. Está aqui. Aqui é o nosso conjunto R, pessoal. Aqui é o conjunto R. Que é o retângulo. Aí o que vamos fazer, pessoal? Eu vou particionar o intervalo AB. Está aqui. Vou particionar o intervalo AB. Vou particionar. Está aqui. Eu divido esse meu intervalo AB em vários subintervalos. Eu particionei esse meu intervalo AB. Obtive aqui a partição que eu chamei de P1. Aqui é a partição P1. Está aqui. Em seguida, eu particiono o intervalo CD. Aqui eu estou particionando o intervalo CD. Obtive a partição que chamei de P2. P1 particionou o intervalo AB. P2 particionou o intervalo CD. Aqui é o nosso P2. Então, quando eu olhar para a combinação dessas partições do intervalo AB e intervalo CD, pessoal, eu obtenho uma partição do retângulo R, que é o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo é isso aqui. Tá aqui, ó. O que estamos fazendo é isso aqui. Aquela partiçãozinha no intervalo AB, quando eu faço ela cartesiana com o intervalo CD, eu obtenho isso aqui. Eu obtenho isso aqui. Mais isso. Aqui também. Aqui outra. Aqui outra. Aqui outra. E aqui outra. Ou seja, eu fixei esse pontinho aqui no intervalo AB. E eu olho para os pontos que eu posso variar no intervalo CD, me dá essa semi-reta. Em seguida, para esse outro ponto, fixo essa outra semi-reta e assim por diante. Aí eu fixo agora os valores que estão no intervalo CD. Deixo variar o x. Eu consigo isso aqui. Aqui também. Novamente. E novamente. Percebam que essas partições AB, do intervalo AB e do intervalo CD, elas induziram a informação nova. Elas conseguiram particionar o nosso retângulo R em uma partição P. Eu consegui particionar ele, está aqui, que é formada por todo par x índice I, y índice j, tal que esse nosso I é a variação da partição em B, em AB, e j
é justamente a variação da partição em CD. Então, aqui estamos diante de uma partição para o nosso retângulo R. Conseguimos particionar o retângulo. Com isso, pessoal, o que dá para fazer? Uma partição P de um retângulo R, ela vai determinar M vezes N retângulos. Quem são esses retângulos que ela vai determinar? Esse daqui, pessoal. Está aqui, ó. Aqui eu vou obter M vezes N retângulos como esse aqui. Eu vou obter. A notação para eles são estas aqui. Ele é um retângulo R, índice e J. Ele é formado por todo elemento x e y que pertence a R2, tal que esse x varia de x índice I até x índice I mais 1, e o y varia de y índice J até y índice J mais 1. Esse conjunto aqui é esse conjunto aqui, pessoal. É o R, índice e J. Aí eu tenho uma função f que sai de um conjunto B, contida em R2, chegando em R, uma função definida em um conjunto limitado B. Aí eu volto aqui. Se eu tenho uma função definida em um conjunto limitado, pessoal, essa minha função, esse meu conjunto deve estar contido em um retângulo como esse. Está aqui o conjunto B. A função f, ela sai aqui de B. A nossa função f está definida em B e a função chega em R. Ela vai chegar aqui no conjunto dos números reais. É aqui onde a função chega. Aqui temos a funçãozinha f. Essa função é definida nesse conjunto limitado. Aí o que vamos fazer, pessoal? Nós vamos olhar para a função f. Eu vou considerar os pontos que eu quero calcular a imagem dessa função nesses pontos. Se esses pontos que eu estou considerando são pontos que não pertencem ao conjunto B, por exemplo, se são pontos como esse aqui, ou pontos como esse aqui, ou pontos como esse aqui, a minha função tem que ter imagem zero. É isso que eu vou fazer. E em seguida, eu vou olhar para esses ΔX em si. Aqui. Isso aqui eu vou chamar para delta. Vou chamar de delta x em si, que é esse subintervalo intervalo AB. Aqui eu vou chamar de delta y índice j, que é o comprimento desse nosso intervalinho, que é um subintervalo de CD. Aqui chamamos de A, delta índice J, que eu gosto de A, delta X índice J, ou melhor, delta Y índice J. Aí eu saio somando, pessoal. Eu saio somando o produto da imagem da função nesses pontos que estão sobre o retângulo, vezes justamente a área desse retângulozinho aqui. Ó, quando eu faço ΔX em si com ΔY em si J, eu obtenho justamente a área desse nosso retângulozinho aqui, que chamamos de retângulo R em si J. Se eu faço o produto dessa área com a imagem dessa função em pontos que estão dentro desse conjunto, na verdade, o que estou fazendo isso aqui, pessoal. Aqui, essa figura aqui. Ó, a função f está aqui. Aqui é f no ponto x índice j. Aqui embaixo temos justamente aquela área
aquele nosso retângulo. Aqui eu tenho ΔX em si, vezes ΔY índice J, que é a área do retângulozinho R índice J. Se eu faço o produto dessa área aqui com essa altura aqui, eu estou calculando justamente o volume desse paralelepípedo aqui, pessoal. É o que estou fazendo, é isso. Calculando o volume desse nosso paralelepípedo aqui. Aí daí, o que eu faço ainda mais? Eu pego e saio calculando o volume de todos esses nossos paralelepípedozinhos aqui, pessoal. Como está feito aqui. Aqui, ó, fizemos isso aqui. Calculei agora o volume de todos esses nossos paralelepípedozinhos aqui. Aqui, está o volume de um paralelepípedo em específico. O volume de todos está aqui, quando eu olho para a soma. Tanto em I variando de 1 a M, como de J variando de 1 a M. Isso aqui é eu somar todos esses volumes aqui, pessoal. Todos esses paralelepípedozinhos aqui. É isso que estou fazendo. Aí, quando eu faço isso, pessoal, eu obtenho uma soma que é somada à soma de Riemann da função f relativa à partição P e aos pontos x, índice e j. Então, isso foi o que fizemos. Eu encontrei a soma de Riemann, que generaliza a noção de soma de Riemann, que vocês já conheciam. Então, eu guardo essa informação, que é a 12.1. Por quê? Porque agora eu vou fazer esses meus retângulos serem os retângulos de área tão pequena, pessoal, de tão pequena mesmo, que quando eu olhar para esses meus paralelepípedozinhos aqui, para esses paralelepípedozinhos aqui, ou para todos os paralelepípedos aqui, quando eu faço isso, eu obtenho justamente aproximadamente a área, ou melhor, o volume de uma região delimitada pelo gráfico dessa minha função de duas variáveis. Ou mais especificamente, eu vou tomar delta como sendo maior desse meu ΔX em si, ΔY em si J. Aí, pessoal, eu faço esse meu delta tender a zero. Isso aqui vai para zero. Ou seja, ele é bem pequeno. É isso que eu estou dizendo. Se ele tende a zero, porque ele é muito pequeno mesmo. Isso aqui tende a zero. Quando eu faço isso, se essa minha soma de Riemann, e essa soma aqui, se ela tem limite L, onde esse L é um número real, sempre que acontecer o seguinte, pessoal. Sempre que para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, que só depende de epsilon, não depende da escolha do x em si. Tal que a definição você já conhece. A definição de limite que eu apresentei para vocês para a função de duas variáveis. Módulo da soma de Riemann da função f menos esse L tem que ser menor do que esse nosso epsilon. Isso aqui é para toda a partição P, com esse nosso delta sendo menor do que delta minúsculo. Essa aqui é a definição de limite. Então, essa minha soma de Riemann tem limite L, onde esse L é um número real. Se isso acontece, pessoal, se esse limitezinho aqui existe, eu vou trocar agora as notações. Ao invés de escrever esse L, eu escrevo essa simbologia aqui. Essa simbologia aqui, ou esse símbolo, significa dizer que essa minha soma de Riemann tem limite dado por essa expressão, quando esses meus subintervalos deltas têm áreas tendendo a zero, delta de extremos de lado, delta x em si, delta y em si j, tende a zero. E, por sua vez, pessoal, esse negócio recebe um nome bem especial. Isso aqui passa a ser chamada integral. Aqui,
que é chamada a integral da função f. É claro, a integral segundo rima, mas pode chamar somente de integral. A integral da função f no intervalo não, na região ou no subconjunto B. É a integral da função xy sobre o subconjunto B. Essa definição, pessoal. Então, na verdade, o que fizemos foi lá para cá e calculamos o volume dessa região delimitada pelo grafo da função. Aqui é o grafo da função. Aqui é xy, f de xy. Sobre esse nosso conjunto B, o mais geral sobre R, que é o retângulo que contém esse nosso B. Certo, pessoal? Então, na verdade, pessoal, se essa função f ela é uma função positiva, na verdade, o que estamos fazendo é o seguinte. Na verdade, estamos calculando o volume desse nosso conjunto B na hora que calculamos essa integral da função f de duas variáveis sobre B. É isso que estamos fazendo, calculando este volume aqui. Ou, em particular, podemos calcular a área de B simplesmente integrando sobre B a função constante 1 igual a dx dy. Essa expressão me dá a área do conjunto B, e essa expressão aqui me dá o volume da região limitada justamente pode ser pelo retângulo, não tem problema não, pessoal. Juntamente com o grafo da função de duas variáveis. Então, aqui eu tenho o volume e aqui eu tenho a área. Pessoal, mas se vocês olharem para cá, calcular a integral utilizando a definição 13.1, 13.3 que aqui é dado, não é trabalho fácil, pessoal. Você determinar se uma função é integrável e calcular a integral utilizando definição de limite, o trabalho pode ser muito, mas muito difícil. Por isso, é que temos resultados dentro da matemática que auxiliam vocês a fazer essas contas. Eles vão lhe ajudar a calcular essas integrais. Então, o primeiro resultado que eu apresento a vocês é o que vai garantir quando que esse limite existe. Eu não vou saber ainda calcular esse negócio, mas eu já vou saber quanto que existe. Ou seja, eu já posso saber quanto que a função ela é integrável, sem eu conseguir calcular sua integral. Mas eu já posso determinar se essa função é integrável ou não. E sem recorrer ao limite. Que resultado é esse, pessoal? O resultado é o teorema 1.1, que ele diz o seguinte: se esse meu B contido em R2, ele é um conjunto limitado, a função f que sai de B e chega em R é uma função contínua ilimitada, pessoal. Quando é que a função é limitada? A função ela é limitada quando o módulo de x e y é sempre menor ou igual do que algum c real,
para todo x e y que você considerar no domínio, no caso aqui é B. Se essas duas condições são satisfeitas, pessoal, ou se essas três condições são satisfeitas, e a fronteira de B tiver conteúdo nulo, percebam, a fronteira de B tiver conteúdo nulo, então f será uma função integrável em B, pessoal. Ou seja, essas são as condições para que esse limite aqui exista. O limite dado aqui em 13.3. O B tem que ser limitado. A função deve ser contínua e limitada em B. Basta ser contínua, pessoal. Se B é limitado, imediatamente já dá para a gente tirar essa conclusão. Aí eu vou olhar para a fronteira de quem, pessoal? Eu vou olhar para a fronteira desse meu conjunto B. Aí eu olho, será que ela possui conteúdo nulo? Se ela possui conteúdo nulo, então eu estou diante de uma função integrável, é o que garante o teorema 1.1. E agora sim, eu já posso dizer quando que a função é integrável, sem ao menos fazer as continhas para determinar aquele limite que vocês acabaram de ver, que não é nada tão simples de calcular, pessoal. Tá aqui. Aqui tem o x, y, a origem. Aí o conjunto B é um conjunto limitado. Tá aqui, ó, B é limitado. Como ele é limitado, ele deve estar contido em um retângulo. Aqui está o retângulo que contém esse nosso conjunto. Aí temos uma funçãozinha f, definida em B. Essa função tem que ser contínua, pessoal, não tem jeito. Chegando em R, que é o conjunto dos números reais. Essa função chega aqui. O próximo passo é verificar se a fronteira do conjunto B ela possui conteúdo nulo. Está aqui. Se a fronteira é o gráfico de uma função, de uma variável, ou se é a imagem de uma curva, ou se é a reunião de mais de um gráfico, ou uma curva de classe 1 por parte, vocês já viram que isso é imediato, que esse conjunto possui conteúdo nulo, pessoal. Então, agora sim, nessas condições, essa funçãozinha aqui, que é uma função contínua, ela é integrável sobre esse conjunto B. Então, você já sabe quando que a função ela é uma função integrável, pessoal. Por exemplo, eu posso olhar para essa função x mais y e eu pergunto se ela é integrável nesse conjunto B aqui. O conjunto B, que é justamente a bola de centro, a bola fechada de centro na origem e raio 1. Então, vamos olhar para essa bola aqui, pessoal, e para a função f, para ver se está tudo de acordo. Vamos lá. Aqui eu tenho o eixo do x, eixo do y, a origem. Aqui é o conjunto B. Esse conjuntinho aqui. Aqui é o nosso conjunto B, pessoal. Vocês já viram que esse conjunto B, ele é um conjunto limitado, pessoal. Isso vocês já viram. Então, não é mais trabalho para vocês, que vocês já sabem que esse conjunto B aqui é um conjunto limitado. A função f é a função x mais y. Você já sabe que essa função é uma função contínua. Então, para saber se essa função é uma função integrável aqui em B, só falta agora uma coisa. É eu olhar para a fronteira desse meu conjunto B e dizer, será que se essa fronteira tem conteúdo nulo? Se tiver conteúdo nulo, então o teorema 1.1 ele nos garante que essa função é uma função integrável em B. Só, pessoal, que vocês sabem que a fronteira desse conjunto ela possui conteúdo nulo. Por que ela possui conteúdo nulo? Porque a fronteira desse conjunto é o gráfico
melhor, é a imagem de uma curvazinha contínua. Isso você já sabe. A fronteira desse conjunto aqui é justamente a imagem dessa curvazinha aqui, pessoal. Ou seja, a imagem da curva gama, ela é a fronteira desse nosso conjunto B. Como a imagem da curva gama é a fronteira do conjunto B, isso aqui me diz que a fronteira do conjunto B é um conjunto de conteúdo nulo. Conteúdo nulo. Ora, B, conjunto limitado. F, uma função contínua em B. É claro, contínua e limitada. Fronteira de B é a imagem de uma curva gama, curva contínua, logo possui conteúdo nulo. Pelo teorema 1.1, temos que a função f ela é uma função integrável sobre esse nosso conjuntinho B. Então, onde f de x e y é integrável sobre B. Então, não fizemos nenhuma conta, pessoal. Nenhuma conta mesmo. Mas conseguimos dizer quando que a função é integrável sobre um conjunto. O que é que devemos verificar? Conjunto é limitado, a função é contínua nesse conjunto, a fronteira desse conjunto é um conjunto de conteúdo nulo. Se isso aconteceu, então a função já ganha de imediato que ela é integrável. Ou seja, eu consegui dizer que esse limite aqui ele existe. Só que eu não sei quem é esse limite aqui ainda não, pessoal. Esse limite aqui. Eu já sei que ele existe. Mas não consigo dizer quem é ele ainda. Certinho? Para dizer quem é esse limite, aí vamos ver como é que realmente fazemos as contas olhando para a integral dupla, pessoal. Realmente fazer as contas de integral dupla, agora sim, eu já sei que ela existe, vou fazer as contas, é aplicar esse teorema 2.1, que é chamado teorema de Fubini, pessoal. Aqui está errado a escrita, o nome é esse aqui, é Fubini. Então, na verdade, faço as contas de integral dupla, recorrendo ao teorema de Fubini, que é o teorema 2.1, que eu apresento a vocês agora. Então, o que é que nos diz o teorema de Fubini, pessoal? O teorema de Fubini ele garante o seguinte. Então, a função f de duas variáveis, ela já é uma função integrável em um retângulo R. Esse nosso retângulo ele tem a limitação para x variando de A a B e o y de C a D. Então, vamos supor que a integral de A a B da função f, aqui de x e y, dx exista para todo y que pertence ao intervalo CD. E que a integral da função f de x e y com variação de CD, em relação à variável y, para todo x pertencente ao intervalo AB. Percebam, pessoal, que aqui eu estou integrando uma função de uma única variável. Eu faço o processo inverso do que eu fiz quando eu fui calcular derivadas parciais. Derivadas parciais, quando eu queria derivar em relação à variável x, eu olhava para y como constante. Agora eu quero integrar em relação à variável x. Eu faço a mesma coisa, olhando y como uma constante.
e integro como uma função de uma única variável que vocês aprenderam a fazer as contas no curso de cálculo 1. Não é nada diferente aqui. Sendo que, aonde tiver a variável y, ela tem que ser enxergada como uma constante. Ah, ela existiu? Guarda essa informação. Aí agora eu olho para essa integral aqui, que também não é estranho, porque eu vou integrar em relação à variável y, o meu x, a minha variável x, ela passa a ser vista como uma constante. Integrar uma constante, vocês sabem como fazer. Então, essa integral dupla aqui passa a ser uma integral de uma única variável, que é a variável y, porque o x está sendo tratado como uma constante. Essa continha vocês sabem como fazer, porque vocês viram isso no curso de cálculo 1. Se isso acontece, pessoal, então agora integrar essa minha função de duas variáveis sobre esse nosso retângulo R, sabemos como fazer, porque a integral sobre R da função f de x e y, dx e dy, ou dy dx fica ao seu critério, não tem nenhum problema. É simplesmente eu integrar, percebam, eu vou integrar de C até D. Depois que eu conseguir integrar essa função, variando de A a B, essa minha função f de x e y, eu vou integrar em relação à variável x. Esse meu y, nessa primeira integração aqui, que está dentro do colchete, meu y é constante. No colchetezinho aqui, eu estou integrando em relação a x e o y permanece constante. Faça essa conta como vocês aprenderam a fazer para integrar de uma única variável, tratando o y como constante. Resolva essa integral aqui do colchete. Aí eu parto para a integral de fora, que é integrar em relação à variável y, variando de C a D. Ou então eu posso fazer o contrário. Eu posso colocar a integral de fora para dentro e a integral de dentro para fora. E faço a conta da mesma maneira, só que a integral de dentro agora é a integral que está no colchete, ela é a de dentro. Eu vou integrar ela em relação à variável y. Nesse caso, o meu x é constante. Faço as continhas, a variação de CD, por que a variação de CD? Estou integrando em y. O y está aqui, ele varia de C a D. Resolvi a integral de dentro, que está entre colchete. Agora eu vou integrar, vou fazer a integração de fora. A integração de fora é em relação à variável x. Vocês já fizeram em relação a y, agora faz em relação a x. A variação por x está aqui, para o x. Ela varia de A até B, pessoal. Essa é a variação para o nosso x. Só um instante, pessoal. Os carros estão passando aí. Já. Boa tarde, Lucas. Então, continuando, pessoal. Percebam que eu posso escolher qual é a ordem de integração que me convém. Ou integro primeiro em relação a x, olhando para y como uma constante. Quando eu integrei em relação a x, o limite de integração ele deve acompanhar. Está aqui, ó. Se eu integrei em relação à variável x, meu limite de integração é de A a B. Resolvo essa integral, aí sim eu parto para a integral de fora, que por sua vez é em relação à variável y. Como eu vou integrar de fora em relação à variável y, eu tenho que ficar atento ao limite de integração, que aqui é CD. Certinho? Vamos ver como é que isso acontece com um exemplo, pessoal. Por exemplo, eu quero calcular a integral da função xy ao quadrado, dx dy, sobre esse nosso retângulozinho aqui, que é o conjunto de todos x e y que mora em R2.
tal que o meu x varia de 0 a 1, e o meu y varia também de 0 a 1. Vamos ver quem é esse conjunto, pessoal. É um conjunto que mora em R2. Aqui. Aqui eu tenho x. Aqui o y. E aqui a origem. Ah, meu x varia de 0 a 1. Então, o x ele vem aqui da origem até o 1. O y também varia de 0 a 1. Aqui eu tenho a variação por x no eixo do x e do y no eixo do y. Quem é o retângulo? O retângulo, pessoal, será esse retângulozinho aqui. Será esse retângulo aqui. Aqui é o nosso conjunto que estamos tentando calcular a integral. A função ela é integrável nesse conjunto? É. Porque a função é a função x, y ao quadrado é uma função contínua. Ela é contínua. Ela é contínua. O nosso retângulo R, que é o conjunto onde eu estou integrando, é um conjunto limitado, isso vocês já sabem. A sua fronteira possui conteúdo nulo. Por que a fronteira contém conteúdo nulo, pessoal? A fronteira é justamente essa semi-reta, essa e essa. Ou melhor, esse segmento de reta, esse e esse. Cada segmento de reta como esse aqui, ele apresenta o gráfico de uma função, logo possui conteúdo nulo. Ou então você pode enxergar essa fronteira toda como sendo essas 4 segmentos de reta, como sendo uma curva de classe C1 por parte, que também possui conteúdo nulo, pessoal. Então, realmente, esse nosso conjunto R é um conjunto limitado e a sua fronteira possui conteúdo nulo. Logo, a função f é uma função integrável nesse conjunto. Já sei disso. Logo, nossa função f de x e y igual a xy ao quadrado, ela é integrável em R. Aqui não é o conjunto dos reais, não, pessoal. O R é esse retângulozinho aqui. Certo? Daí agora eu tenho que fazer as contas. Já sei que ela é integrável e faltou as contas. Fazer as contas, integrar sobre o conjunto R, a função xy ao quadrado dx dy, ou dy dx, fica ao seu critério. Isso aqui é simplesmente por Fubini. Eu vou integrar, integrar duas vezes. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu abro aqui e abro aqui. Tem que fazer duas integrais. Aí você pode escolher. Eu integro primeiro em relação a x ou em relação a y. A escolha é sua. Vamos integrar primeiro em relação a x. Qual é a variação de x? De 0 a 1. A variação de x é de 0 a 1 da função xy ao quadrado dx. Aí, por último, eu vou ter que integrar em relação a y. Aí eu venho aqui e olho qual é a variação de y. Também é de 0 a 1. E ela acompanha aqui. Aí agora é só fazer continhas, pessoal. Porque aqui no colchete eu estou integrando em relação à variável x. Tudo que é y tem que ser constante. Em particular, y ao quadrado também é constante. Então, como y ao quadrado aqui nesse colchete é uma constante, eu posso tirar ele da integral. Eu posso tirar ele, porque agora eu estou tratando com a função de uma única variável. A variável
X aqui é a nossa variável, a y é constante, então eu posso trazer ela para cá, y ao quadrado é constante, a integral de 0 a 1, de x dx dy. Integrar a função x em relação à variável x. Vocês sabem como fazer, pessoal. Vocês sabem como fazer essa integral. E ela é simplesmente igual a x ao quadrado sobre 2. Então, fica y ao quadrado vezes essa integral aqui. Essa integral ela é igual a x ao quadrado sobre 2. E a sua variação é de 0 a 1. Aí, por último, eu integro em relação à variável y. Mas antes de fazer isso, vamos organizar isso aqui, pessoal, para ficar mais elegante. Então, a integral de 0 a 1 de y ao quadrado que multiplica. Esse meu colchete aqui, quando eu resolver esse meu colchete, eu vou obter o meio. Então isso aqui fica simplesmente vezes o meio dy. Como é feito? Então eu posso apagar isso aqui e reescrever essa expressão simplesmente da seguinte maneira. Aqui eu estou diante da integral de y ao quadrado sobre 2 dy, que vocês sabem fazer isso aqui sem nenhuma dificuldade, obtendo y3 sobre 6, com a variação de 0 a 1. Tudo isso aqui é igual a 1/6. Então, a integral dessa minha função f sobre esse meu conjunto R é igual a 1/6, pessoal. Aí você pode tirar esse retângulo e passar a trabalhar só com um conjunto limitado, só que dá certo do mesmo jeito. A ideia é a mesma, certo? É sair do retângulo e passar a trabalhar com um conjunto limitado. Porque se o conjunto é limitado, é óbvio que ele está contido em um retângulo. Então eu posso abandonar a ideia de... não abandonar, mas estender além do retângulo, passar a trabalhar com um conjunto limitado que está contido aqui. E fazer as contas do mesmo jeito. O corolário aqui, 20.1, do Teorema de Fubini, ele me dá uma ideia basicamente do que acontece quando eu quero fazer isso. Eu tenho funções c de x e d de x, são contínuas no intervalo AB, tais que a função c ela é menor ou igual do que a função d, para todo x pertencente ao intervalo AB, aí seja B o conjunto de todos os x e y tais que o meu x ele varia de A a B e a minha y varia de c de x até d de x, pessoal. Aí o que acontece? Se a função f ela é contínua em B, então agora eu posso integrar essa minha função nesse meu conjunto B, está aqui, da seguinte maneira, eu vou olhar simplesmente para o Teorema de Fubini e faço as continhas, pessoal. Olhando para o Teorema de Fubini. E só uma mudança, porque aqui é dy e em seguida dx, pessoal. Aqui é dy e aqui é dx. Só essa mudança, certo? Pronto. Então, agora, integrar ao longo desse conjunto B, eu integro em relação à variável y, a função f. Se eu estou integrando em y, a minha x ela é vista como uma constante. E agora, minha variação do meu y, pessoal, está aqui a variação do y, é justamente a função c de x e a minha função d de x. Faço essa continha, resolvo esse colchete, aí passo para a integração de fora. A integração de fora eu vou integrar em relação à variável x. Quando eu integrar em relação à variável x, meu limite de integração é AB. Então, realmente, a integral sobre agora esse meu conjunto B, que é um conjunto limitado, não é mais apenas um retângulo, dx dy, é a integral de fora, variando de A a B, da integral de dentro, que varia da função c de x
até a função d de x. Aqui eu tenho a função f de x e y. Primeiro eu integro em relação à variável y, e depois eu integro em relação à variável x. Então, aqui é o corolário, corolário 20.1 do Teorema de Fubini. Vamos ver isso na prática, pessoal. Aqui na prática, eu quero calcular a integral dupla da função 1 menos x ao quadrado. A minha primeira integração, ela varia de 0 a 1 menos x. Eu vou integrar em relação a y. E depois ela varia de 0 a 1. E eu, por último, integro em relação à variável x. É isso que estamos fazendo. Se eu quero calcular essa integral aqui, isso é bem simples, porque a integral de 0 a 1 da integral de 0 até 1 menos x da função 1 menos x ao quadrado dy dx. Isso aqui é igual à integral de 0 a 1. Eu vou integrar a expressão 1 menos x ao quadrado em relação à variável y, pessoal. Quando eu faço isso, x é constante, logo x ao quadrado é constante. Como consequência, a expressão 1 menos x ao quadrado é constante. Então, tudo isso aqui é constante. Aí eu posso vir fazendo aqui as continhas. Isso aqui é simplesmente igual a 1 menos x ao quadrado, y, variando de 0 até 1 menos x. Por último, eu integro em relação à variável x. Por sua vez, essa expressão é igual à integral de 0 a 1, de 1 menos x ao quadrado vezes 1 menos x. Ou seja, 1 menos x vezes 1 menos x ao quadrado dx. Aqui eu estou integrando a função de uma única variável, pessoal, que é a variável x. Essa continha você sabe como fazer. Não é verdade? Sabem sim. Isso aqui é simplesmente igual à integral de 0 a 1. Aí eu faço a distributividade aqui. Quando eu distribuo, fica 1 menos x ao quadrado. Fica 1 menos x ao quadrado. Menos x mais x3. Menos x mais x3. Tudo isso aqui em relação à variável x, que por sua vez é igual a x menos x3 sobre 3, menos x ao quadrado sobre 2, mais... Deixa eu apagar isso aqui que ficou feio. Menos x ao quadrado sobre 2, mais x4 sobre 4. Tudo isso aqui variando de 0 a 1. Que por sua vez é igual a 1 menos 1/3, menos 1/2, mais 1/4, que ainda é igual a quanto? Isso aqui é igual quanto é que dá essa continha? Dá o quê? Dá 4, dá 2, dá 12. É isso mesmo, dá 12. Aqui fica 12 menos 4, menos 12 por 2, 6, menos 3. Fica menos 4, menos 6, menos 10,
mais 12 dá 2, menos 3, menos 1 sobre 12. Aqui é positivo, pessoal. Aqui é positivo, então fica menos 10, mais 12, menos 2, mais 3, 5. Então fica positivo. Está aqui. Certo? Então, a integral dessa função aqui, vocês agora sabem quem é. Na verdade, o que você está fazendo, pessoal? Na verdade, aqui o que você está fazendo é calculando a integral dessa função 1 menos x ao quadrado. Você está calculando a integral da função 1 menos x ao quadrado. Quem é a limitação? O x varia de 0 a 1 e o y vai variar de 0 até 1 menos x. Ou seja, o y vai variar de 0 até a reta x igual a 1. É isso mesmo? É. Então, o que você está fazendo é calculando ao longo desse conjunto. Aqui o x é 1. Aqui o 0 a 1, variação para o x. Aqui é 1. Aqui é 0. Aqui o nosso y ele começa com 0, ele varia aqui até quando o y for igual a 1. Na verdade, pode até pegar essa retazinha aqui e fazer, fica mais elegante, fica esse triângulozinho aqui, pessoal. Que eu estou calculando justamente em cima desse conjunto. Quando eu faço essa continha, eu obtenho 5 sobre 12. É esse o valor. Perceba que não é coisas estranhas, pessoal. São coisas que vocês sabem fazer. Porque vocês recorrem a olhar a função x em um instante constante. Que instante é esse? Quando eu integrar em relação a y. Ou eu olhar para y constante. Que instante é esse que eu vou olhar para y constante? Quando eu integrar em relação à variável x. E essa integração você sabe como fazer. Porque são integrais para a função de uma variável que vocês fizeram várias, mas várias vezes mesmo no curso de cálculo diferencial integral 1, pessoal. Então, o trabalho se reduz simplesmente a você saber calcular a integral de uma única variável, certo? E o próximo corolário, ainda do teorema de Fubini, o que ele nos garante? Agora as minhas funções que são contínuas são as funções a de y e b de y, dependendo de y, são contínuas no intervalo CD. Tais que, agora a minha função a de y é menor ou igual do que a função b de y, para todo y pertencente ao intervalo CD, pessoal. Novamente, B é o conjunto de todos x e y, tal que o meu y está entre C e D, e o meu x varia da função a de y até a função b de y. Se a minha função f de x é contínua em B, então integrar a minha função f ao longo desse conjunto B, eu sei como fazer, pessoal. Eu integro primeiro, que é a integral de dentro, a função f de x e y em relação à variável y, com a variação de y, que aqui é justamente cadê a variação de y? Está trocado, né, pessoal? Está trocado novamente aqui, porque aqui eu vou integrar em x, a variação de x é de AY a BY, e depois eu integro em relação à variável y. Está trocado, pessoal, aqui. Aqui é x, e aqui é y. Então, a integral de dentro, eu vou integrar em relação à variável x, eu devo olhar para y como uma constante. A minha variação do x está aqui, é de AY a BY. Resolvi o colchete, aí eu olho para a integral da função resultante desse colchete em relação à variável y. Claro, a variação do y é justamente de C a D. É o análogo ao que fizemos anteriormente, só que agora as extremidades variam, pessoal. Mas é basicamente quase a mesma coisa. Vamos ver aqui com um exemplo.
Vamos ver com este exemplo aqui. Aqui, deixa eu montar esse conjunto B. Esse conjunto B, vamos ver quem é esse conjunto. Aqui eu tenho o eixo do X, aqui eu tenho o eixo do Y. Aqui eu tenho a origem. Tranquilo? Então, aqui é o conjunto B, pessoal. O conjunto B, ele é formado por todos os x e y pertencentes a L2, tá o quê? Percebam, o x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual do que 1, e o x é maior do que zero, maior ou igual do que zero. Então, se eu fosse olhar para x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual do que 1, o que teríamos seria isso aqui. Só que o meu x não pode ser qualquer. O meu x só toma valores aqui começando no 0 até chegar aqui no 1. Só posso tomar valores para x aqui, pessoal. Então, vou ter que tirar uma parte dessa minha circunferência. Tirei. E tirei. Então, o meu conjunto B ficou esse conjunto aqui. É esse nosso conjunto B. Eu quero integrar essa função f ao longo desse nosso conjunto B. Novamente, esse conjunto B é um conjunto integrável, porque ele é limitado, a sua fronteira possui conteúdo nulo, porque a fronteira é a união desse semiparábola no eixo vertical, com essa retazinha passando pela origem. Então, realmente é um conjunto de conteúdo nulo a fronteira, porque é a união de dois conjuntos com conteúdo nulo. A função f é a função x menos y, que é uma função contínua. Aqui, ó, a função x menos y. Ela é contínua. Logo, a função x menos y ela é integrável nesse nosso conjunto B. E eu sei como fazer essas continhas, pessoal. Eu sei como fazer essas continhas, porque eu vou utilizar esta integração aqui, dada no teorema, no corolário 20.2. Vou ter que utilizar isso aqui. Daí eu passo a perceber que integrar essa minha função sobre esse conjunto B, eu posso quebrar com uma integração da função f, que é a função x menos y, variando de onde, pessoal? Ela vai variar daqui, ó, o y varia daqui, aqui, é a variação do y. Só que a variação do y, ela está variando de quem, pessoal? De quem a quem? Ela está variando da raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Ela varia de menos 1 menos x ao quadrado, aqui embaixo, o meu y varia, até aqui em cima, que é 1 menos x ao quadrado dentro da raiz. Aqui é a variação para o nosso y. Enquanto que o x ele varia simplesmente aqui de 0 até atingir o ponto 1 aqui. O y variou de menos raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado até 1, até raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. O x varia de 0 a 1. Eu vou olhar para cá. Dá para fazer as contas sem nenhuma dificuldade. Daí, pessoal, a integral da função x menos y dx dy ao longo do nosso conjunto B, que é esse conjuntinho aqui, eu sei como que ela é dada. A integral de dentro, eu integro em relação à variável x, e a variação dela é justamente... aqui ficou trocado, né, pessoal? Mas não tem problema não, dá certo do mesmo jeito. É só utilizar o corolário 20.1. 20.1 resolve. Vamos lá. Então, a de dentro eu vou integrar em relação à variável y, a de dentro.
onde os seus limites de integração são quem, pessoal? Isso aqui é igual. Aqui eu tenho o integral de fora. Aqui eu tenho o integral de dentro, que varia de raiz quadrada de menos, raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, até raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, a sua positiva. Aqui é a variação do meu y. Então, eu vou integrar x menos y em relação à variável y. Aqui, x menos y, dy. Aqui eu tenho x menos y, dy. Essa é a integral de dentro. A integral de fora em relação à variável x. Aí eu volto lá e vejo qual é a variação de x. O x varia de 0 a 1, pessoal. Tá aqui, ó. O x ele varia de 0 a 1. Então, quando eu integrar em relação à variável x, a variação dele é de 0 a 1. O y está aqui, ele vai variar de menos raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado até raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Está aqui. Aqui ele varia de 0 a 1 aqui na integração de fora. Aí é fazer as continhas. Fazer as continhas. Professor, Oi. não era dx dentro, não? Não. Porque no outro exemplo, no corolário 20.1, a gente estava integrando de um parece que é ax até um bx, aí de dentro ficou dy, não foi, não? Dá para desconto, né? Vamos lá ver. A dy, a de dentro e a de fora de x. Eu coloquei foi a... Peraí, você me confundiu todo. Aqui é em relação a y, é isso? Vamos ver lá. Decorem aí, aqui em relação a y. Vamos lá. E aqui é em y, não. Que é 20.1 em relação a y e a de fora em relação a x. Então tá corretinho. Sim. Porque na 20.1 tá variando no x, né, professor? Na Aí fica 20.1... dy. Não, deixa eu ver lá. Na 20.1, que está variando é o y de c de x e de x. É o y que varia aqui, ó. De c de x e de x. A variação para o x são de constantes. É o nosso caso justamente aqui, ó. O x de 0 a 1 e o y varia de menos raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado até raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Então, vou integrar em relação à variável y primeiro. Todo mundo vai virar x. Todo mundo. Aí sim eu integro em relação à variável x. Então isso aqui é igual a integral de 0 a 1. Aí o colchete vira o quê, pessoal? O x aqui passa a ser constante, então fica simplesmente x menos y ao quadrado sobre 2. Aí a variação é de menos raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado até raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Aí aqui dx. Aí eu vou substituir o quê, pessoal? Onde tiver y, eu atribuo essas expressões aqui da variação. 1 menos x ao quadrado e, posteriormente, 1 menos x ao quadrado. Isso aqui é igual a integral de 0 a 1. X, que multiplica a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, menos. Aqui fica 1 menos x ao quadrado sobre 2, menos. Aqui com menos da variação vai ficar mais. X, que multiplica a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado,
Aí menos, com menos da expressão aqui fica mais. Corretinho? Menos, com menos da expressão fica mais, correto. Aqui vai ficar simplesmente 1 menos x ao quadrado sobre 2. Faltou espaço. Vou juntar isso aqui de novo, só para não ficar quebrado. Para ficar mais bonito. Vamos ver aqui o espaço. Isso aqui é igual a integral de 0 a 1. Resolvendo o colchete, temos x que multiplica... Deixa eu ter esse parêntese daqui. Temos x que multiplica a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado menos 1 menos x ao quadrado sobre 2 menos. Aí vai ficar positivo, devido ao jogo de sinal. Aí vai ficar x, raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Aí aqui, por sua vez, também fica positivo, devido ao jogo de sinal. Então, fica 1 menos x ao quadrado sobre 2, variando de 0 a 1. Aí, pessoal, essa expressão com essa se subtrai. Fica simplesmente a integral de 0 a 1 de 2 vezes x, que multiplica a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, agora dy dx. Faltou aqui fora o dx. Essa continha dá para fazer com uma substituição. Eu chamo tudo isso aqui de u. Aí eu vou obter que du é igual a menos 2x dx. Então, vou obter simplesmente menos a integral de u elevado ao meio du, que menos 2x é dx. Isso aqui é igual a menos u elevado a 1 meio mais 1 dá 3 meio. Aqui fica 3 meio. Tudo isso aqui sobre 3 meio, que ainda é igual a menos 2u. U eu já sei quem é. Eu vou substituir de volta por 1 menos x ao quadrado. Então, fica 2 vezes 1 menos x ao quadrado elevado a 3 meio. Tudo isso aqui sobre 3. Aí eu olho para a variação agora, né, pessoal? A variação é de 0 a 1. Fica simplesmente... Aí vai zerar quando o x for 1. Quando o x for 0, fica interessante porque fica a raiz quadrada de menos 8 sobre 3. É bem negativo por quê, né, pessoal? Negativo porque... Por que deu negativo? Não ficou interessante porque deu negativo, não, pessoal. Não consigo ver. Fica esse... menos dá mais... 2x... Dá menos 2x dx, tá certinho. Du menos 3. Quando x é 0. Esse fica positivo. Vai zerar, fica menos com menos dá mais. Não, é positivo, pessoal, não é negativo não. Aqui tem um jogo de sinal e também está fora. Não está dentro não, isso aqui.
Isso aqui é positivo. Tá correto. Tá corretinho.